Olá, estamos começando mais um programa Perfil Manga Larga, hoje falando do julgamento da morfologia. Bem, a morfologia na manga larga é dividida em harmonia geral, caracterização racial e a morfologia propriamente dita. É interessante que esses dois pontos iniciais são subdivisões da morfologia, que nós vamos dar uma breve revisão do que já foi falado quanto ao padrão racial em outros programas. Bem, na harmonia geral, o primeiro ponto é que o manga larga deve ser retilíneo. Começa nas suas linhas da cabeça, pescoço, na sua forma e direcionamento, assim como no seu tronco, finalizando no direcionamento nos seus membros. Também deve ser mediolíneo e eumétrico, ou seja, proporcional, comprimento do corpo, altura na cernelha, perímetro torácico, equilibrados como deve ser num bom cavalo de sela. E finalmente ele deve ser balanceado, trem anterior e posterior em alturas próximas e proporcional. Então nesse primeiro ponto, na harmonia geral, o jurado vai observar as características fundamentais para um bom cavalo de sela. A partir daí, é importante que, além de um cavalo de sela, tenha a caracterização específica da raça. E aí a gente começa com a cabeça como um dos itens fundamentais nessa expressão. Na cabeça, cada uma das suas partes serão observadas, começa desde as orelhas, direcionamento e forma, fronte, olhar, chanfros, narinas, lábios, cada uma das partes conforme já apresentado em outro programa também. No pescoço é importante também, tanto da parte funcional quanto da parte da expressão e caracterização racial, juntamente com a cabeça, formando o conjunto de frente. Então a relação comprimento, cabeça, pescoço, a altura de encaixe desse pescoço ao tronco, a angulação existente entre a cabeça e o pescoço e da inserção do pescoço no tronco, definindo isso com uma forma de pescoço piramidal adequada a esse animal de boa qualidade. Nas paletas vamos observar o comprimento, a inclinação, a musculatura, o posicionamento, que aí vai refletir no destaque da cernelha, que voltarei a falar à frente. A garupa, seja com seu contorno, musculatura, amplitude, além de comprimento e angulação, tanto os vistos de perfil como por trás, ou seja, definindo o volume e um item importante para a potência e impulsão desse animal. Dos membros, já dito em vários programas, fundamental observar o alinhamento. Nesse caso, no julgamento da morfologia, eles são avaliados com os animais em estática. Na análise dos membros, é muito importante que o jurado observe o animal por vários ângulos, do lado esquerdo, pelo lado direito, por frente, por trás, para que nenhum detalhe passe desapercebido. Também nos membros, as angulações e proporções são importantes de serem observadas. No tronco, novamente ali, é importante salientar que deve ser buscado ver o destaque de cernelha, o direcionamento da linha superior, a proporção do tronco, relação linha superior, linha inferior, o volume, observar a musculatura de peito. Após uma breve explanação dos itens avaliados, é importante lembrarmos que a sistemática de julgamento tem como finalidade homogeneizar as ações, para que todos aqueles que acompanham, criadores, treinadores, apresentadores, jurados, todos os envolvidos, possam saber tudo o que vai acontecer. Para isso, é importante que ela tenha uma descrição clara, para que seja bastante compreensiva e, principalmente, que ela seja atrativa para aqueles que acompanham e, fundamentalmente, que ela seja justa para um resultado correto.
Detalhando a sistemática em si da harmonia geral, caracterização racial e morfologia, é importante que o julgamento se inicie com os animais posicionados na ordem obtida no julgamento anterior, que foi dos aprumos dinâmicos. E aí o jurado começa a sua observação. Inicialmente, ele pede para que os animais caminhem ao passo, em um círculo, no sentido horário. Nesse item, ele vai fazer uma observação geral, comparando todos os quesitos previstos do animal com o padrão e dos animais comparativamente. Nesta fase, ele vai posicionando os animais para frente, com o melhor classificado à frente em relação ao seu concorrente, fazendo uma pré-classificação. Na ordem da pré-classificação ao passo, os animais são parados, um atrás do outro, sendo o primeiro os melhores classificados à frente. Nesse momento, o jurado irá fazer um comparativo global dos animais e sugere-se que ele tenha uma observação um pouco mais distante inicialmente para ver um global, depois que se aproxime, observe os animais por vários ângulos, para que ele possa aí observar cada parte nos seus detalhes. Nesse momento, ele poderá fazer a sua classificação final, reordenando, se for necessário, alguma mudança de posição. Definida a classificação final, o jurado irá preencher e assinar a súmula e proceder aos comentários dos 5 primeiros classificados 2 a 2. Nesse momento, é importante que os comentários sejam sucintos, claros e compreensíveis. Que ele comente 2 a 2, iniciando do 4º ao 5º, indo até o primeiro classificado, sempre tocando nos itens previstos pelo padrão e no regulamento, focando nos itens principais que atribuíram aquela classificação, sempre procurando valorizar as virtudes dos animais em relação ao seu oponente. Na apuração como um todo, é importante relembrarmos, nunca é demais, que para o campeonato geral, a morfologia, a harmonia geral, a caracterização racial tem um peso de 50% nos animais jovens, sendo esse o item de desempate. Já nos animais adultos, em que são incorporados a avaliação do passo e do galope, a harmonia geral, caracterização racial e morfologia passa a ter um peso um pouco menor, próximo a 37%. De forma a buscar uma maior homogeneidade na atuação dos jurados, nos últimos encontros tem sido trabalhado muito a discussão sobre a graduação dos quesitos avaliados. E para a morfologia, a princípio, existe uma hierarquia que começa com a caracterização e expressão racial do conjunto de frente, para definir a raça especificamente, depois entrando nos itens que definem um excelente cavalo de sela. Harmonia geral, proporções, angulações, membros, garupa e tronco. Lembrando que é muito difícil uma divisão por partes, porque na verdade o animal é como um todo e a harmonia de uma parte com a outra que vai fazer realmente um animal campeão. Finalizando, é importante só lembrar que todos esses itens, as descrições, a sistemática, a graduação dos quesitos, são itens que devem ser constantemente estudados, discutidos e buscados continuamente o seu aperfeiçoamento. Grande abraço a todos e até a próxima.